Então, irmãos, vamos lá. A paraxá de hoje, com o nome Vaikra, né? Vaikra significa E chamou. E o tema da lição de hoje é do que realmente trata o livro de Vaikra. Como nós estamos no começo do livro, nós vamos fazer uma abordagem panorâmica, né, sobre o livro inteiro, assim, já que depois eu mesmo, outros irmãos, né, vão desenvolver o estudo sobre esse livro. Mas aqui, como hoje é o primeiro dia, vou dar uma visão geral sobre o livro de Vaikra, que a palavra significa E chamou, né, a palavra propriamente dita. Agora, na visão, na linguagem talmúdica, é Sefer Torah Kohanim. Sefer Torah Kohanim é o livro da lei dos sacerdotes. Ia falar do Levítico, sugestivamente é dito Levítico, porque as instruções são dadas aos sacerdotes, aos filhos, né? Mesmo Moisés faz parte desse contexto, Moisés, Arão e os filhos de Arão. Então, esses sacerdotes que vão receber essas instruções de como usar, como eles trabalharem e serem usados por Hashem dentro do Mishkan, que tinha acabado de ser levantado, esses sacerdotes são levitas. É o conhecido como sacerdócio levítico, né? Não é sacerdócio de outras tribos de Israel, mas o sacerdote é específico levítico, né? Então, por isso o nome Levítico também, né? Mas o nome geral, se pode considerar para esse livro inteiro, é Vaikra e chamou. Vamos lá então. Um resumo: os holocaustos, as ofertas de manjares, sacrifícios pacíficos, os sacrifícios pelos pecados por ignorância dos sacerdotes, os sacrifícios pelos pecados por ignorância da congregação, os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe, os sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa, sacrifícios pelos pecados ocultos, sacrifício pelo sacrilégio, o sacrifício pelos pecados de ignorância e o sacrifício pelos pecados voluntários. Então, aqui tem uma coleção de palavras, sacrifícios, né? Bastante sacrifício. Então, é um livro totalmente singular com relação à questão história, à questão enredo, explicativa, né? Ele é totalmente à parte dos outros livros. Um livro totalmente à parte, diferente dos outros livros. Livro Vaikra. Então, ler esse livro é muito difícil. Você ler, por onde que eu começo? Começo do começo, começo da metade, começo pelo fim. Você fica meio, não sabe nem por onde começar, né? Praticamente sem narrativa, tópicos e temas bem difíceis. Então, os temas abrangentes: santidade, pureza e sacrifício. Mas o que realmente envolve isso? Como entender o significado de Levítico e suas várias leis e conceitos nos dias de hoje? Antes de entrar em Levítico, vejamos como o livro de Êxodo termina. Então, nós vamos ter uma visão panorâmica de como o Levítico está situado, como o Vaikra está situado. E a Torá, como é muito explicativa para nós, a princípio você parece, puxa, quanto tempo, né? Aconteceu essa história, essa mensagem, essa explicativa, essas instruções para o sacerdócio levítico, durante quanto tempo aconteceu isso? Para onde eles estavam indo? Ou eles não estavam indo? Ou eles ficaram só parados? Ou eles foram para onde? Depois lá do Sinai, né? Então é isso que nós temos que entender agora, para depois começarmos a entender com mais detalhes os próximos estudos. Então nós vamos ter uma visão assim panorâmica, né? Eu achei interessante esse começo aí.
Agora, para a gente ter uma localização no tempo e no espaço, antes de entrar em Levítico, vejamos como o livro de Shemot, Êxodo, termina, e os últimos versos de Êxodo, por exemplo, Êxodo 40, 38, eu acabei de falar para vocês, que os sacerdotes começam a ter instruções, né? Eles são ordenados, né? Sacerdotes, eles têm instruções de como eles agirem da melhor maneira possível para agradar Hashem em todos os serviços dentro do tabernáculo, né? Mas para eles executarem esses serviços, o tabernáculo tinha que estar erguido, levantado, né? Então, a origem de todo esse problema está ali em Êxodo 40, 38. Na verdade, um pouco antes, né? 40, 38 diz assim, bem o finalzinho de Êxodo, que fala da nuvem, depois que o Mishkan foi levantado, como falei. O que aconteceu? Veio um sinal do Eterno dizendo que o Eterno aprovou aquela obra, aquela construção que foi feita conforme o modelo dos céus para Moisés. E falam da nuvem da glória descendo para descansar no Mishkan, agora que ele foi concluído. Olha, falam da nuvem da glória descendo para descansar no tabernáculo, agora que ele foi concluído. Então ele foi montado, e daí vem a nuvem da glória e descansa no Mishkan. Foi um sinal, como se o Hashem pegasse o seu carimbo e chancelou. Ok, vocês construíram, agora eu assino aqui, está ok, está aprovado, algo assim, mais ou menos isso aí, né? Em Êxodo 40, 36, estamos em Êxodo ainda. A nuvem de Hashem se levantaria para liderar Israel no deserto e sinalizar que era hora de continuar sua jornada. É aí que o livro termina. No caso, o livro de Êxodo termina, né? Então, a nuvem de Hashem se levantaria para liderar Israel no deserto e sinalizar que era hora. Quando a nuvem levantasse, já que a nuvem se instalou sobre o Mishkan, quando essa nuvem levantasse do Mishkan, era um sinal, o Hashem tinha orientado, que eles podiam começar a caminhada no deserto, né? Então, é aí que o livro termina. Muito bem. O que esperamos ouvir no início de Levítico é um relato do próximo lugar para onde Israel viajaria. Que eles, né, quando a nuvem levantasse, o povo, eles iriam desmontar o tabernáculo e ir para um outro local, para montar de novo e assim por diante. É um relato do próximo lugar para onde Israel viajaria. Se a nuvem os está guiando, para onde eles iriam em seguida? Então é Levítico, para onde eles vão? Se eles estão na base do Sinai, eles estão bem na base do Sinai, aos pés do Monte Sinai. No livro de Levítico eles vão para onde? Uma observação. No livro de Levítico, eles não viajam, eles ficam, durante todo o livro de Levítico, eles não dão um passo para frente nem para trás. Eles ficam literalmente no mesmo lugar. Então, isso foi bom até para mim, porque eu achava que eles iam aqui, podiam ir para lá, durante todo o livro de Levítico. Não. Ficaram, paradinhos da Silva. Então, olha aqui, ó, na verdade, durante todo o livro de Levítico, Israel permanece parado. O quê? Você não ouviu falar deles viajando alguma vez, ou foram lá mais para o norte, mais para o sul, não. Foram tentar achar um rio ali perto? Não. Ficam paradinhos. E para tornar as coisas ainda mais estranhas, esses versos no final de Êxodo são repetidos quase de forma idêntica muito mais tarde na Torá. Então, essa questão da nuvem
não fala só no livro de Êxodo, no final de Êxodo, como eu já citei para vocês. Fala lá na frente, em Números 9, 15 a 23. Espera aí. Nós estamos, Roxo, nós estamos abordando de Levítico, parece que agora você está fugindo do livro e está falando de Êxodo e de Números. E parece que está fugindo do livro de Levítico aí. Eu estou mostrando para vocês, sabe quando você tem livros assim na prateleira, 1, 2, 3, 4, 5, e tem uns suportes de livros assim, um peso, pode ser um leão da tribo de Judá, segurando assim, de um lado, e outro leão do outro, suporte de livros, para manter aquela coluna de livros, para eles não caírem, né? Êxodo e Números são esses suportes do livro de Levítico, né? Então, agora está ficando um pouquinho mais claro. São repetidos, os versos no final de Êxodo são repetidos quase de forma idêntica, muito mais tarde na Torá em Números. No dia que foi erguido o Mishkan, agora eu estou falando lá de Números, em Números 9, não Números 1. No dia em que foi erguido o Mishkan, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E no dia em que o Mishkan foi erguido, olha, agora para vocês verem as palavras bem parecidas, agora eu estou falando de Êxodo. Eu não estou falando de Levítico, porque Números é depois de Levítico. Agora voltei lá para Êxodo. Então, são essas duas passagens, final de Êxodo, salta Levítico lá em Números. Eu estou unindo esses dois versos aí. No dia em que o Mishkan foi erguido, uma nuvem o cobriu, e quando a nuvem levantasse, o povo viajaria. Isso lá em Êxodo, né? Talvez alguns irmãos já entenderam onde eu estou querendo chegar. Por que essa história se repete? Porque esses versos são tão parecidos no livro de Êxodo e lá em Números, mas não tem em Levítico isso. Por que essa história se repete? Você viu como a Torá é interessante? Às vezes, você nunca pode ler a Torá bem no comecinho do Bereshit 1:1, e pensando que tudo é um livro de romance, assim, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não. Ela tem pausas no tempo, no espaço, ela tem pausas que fogem totalmente dessa sequência. Por causa da sabedoria de Hashem e a mensagem que ele quer que a gente entenda para continuar entendendo os outros capítulos. É necessário você parar para você, puxa, agora eu vou entender de uma outra forma dali para frente. Qual é o tema central de Vaikra, então? Aqui está o segredo. Esses versos sobre a nuvem e as viagens no deserto são, na verdade, a mesma história. Então, o que eu citei para vocês lá, final de Êxodo, e lá em Números, é a mesma coisa. Eles são suportes de livros, como eu já falei para vocês, os suportes, né? Um bem no final e um bem no começo. Um no final em Êxodo e outro em Números 9. Entre eles está o livro de Levítico. A Torá está querendo dizer que o enredo, o que é enredo? Talvez alguns irmãos não saibam, enredo. Sequência dos acontecimentos, que nem um livro de romance, né? Tem uma sequência, e às vezes tem romances que você vai ler o 4º capítulo, mais ou menos você já sabe que já prevê pelo enredo, pela sequência, você já vai matando a charada. Isso aqui eu tinha certeza que ia ser isso. Há uma sequência. Aqui não. Na Torá não tem essa sequência. Então, essa sequência dos acontecimentos está prestes a sofrer uma pausa. Em vez de ouvir para onde eles viajarão, ouviremos sobre as consequências do último grande evento que aconteceu lá em Êxodo, lá atrás. Tá? Para vocês entenderem, um outro exemplo para elucidar. Lembra aquela experiência da instituição de Pêssar? Quando que aconteceu a instituição de Pêssar? Foi no meio de um enredo.
Exatamente essa situação aqui. Qual o enredo? Que houve uma pausa no tempo e no espaço para um assunto totalmente novo. No meio daquele enredo, e bem sequencial ainda, porque envolvia números, né? Entre a 9ª praga e a 10ª praga do Egito, que o Eterno lançou sobre o Egito, né? Entre a 9ª para a 9ª praga aqui, bum! Começa um parágrafo totalmente, um assunto totalmente novo, a instituição de Pêssah, da festa de Pêssah. Depois que é explicado tudo, como que é, fala dos cordeiros, fala do 10º dia, né? Como comer, preparar o cordeiro assado, tudo direitinho. Depois que é tudo explicado, daí que vem a 10ª praga. Daí volta aquela sequência. Então há uma interrupção no enredo natural. Não vai da 9ª praga para a 10ª praga, direto. Exatamente é isso que acontece aí. Tanto é que na base do Sinai o povo ele para ali. Para quê? Para ser instruído. Para ser instruído, depois que fecha o circuito dos sacerdotes, quando diz assim, ó, quando fecha esse circuito aqui, ó, em Levítico, que é o último verso de Levítico, 27 e 34, que diz assim, ó, são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Esse versículo é como se fosse um carimbo, assim, ó, pum, encerrando toda a orientação que deveria ser dada aos sacerdotes nesse período de Levítico, ó. Como assim, ó? São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Daí em seguida começa o livro de Números. O que acontece no livro de Números de 1 a 9? Que 9 acontece algo muito forte. Toda a organização das tendas, dos números das tribos e das tendas, com o Mishkan no meio. Norte, sul, leste, quais tribos iam ficar na frente do Mishkan, depois do lado, norte, sul, leste e oeste. Organização. Então, tudo tem uma ordem no reino de Hashem, tudo é respeitado uma ordem, e precisava, primeiro, os sacerdotes saberem bem, ter autonomia e segurança e firmeza do que eles iriam fazer. Daí se organizam as tribos em volta do Mishkan, para quando eles partirem, eles já saberem cada um qual seria a sua função e de que forma eles iam se deslocar para um outro local. Então o Eterno não é Deus de confusão, é o Deus de ordem, né? A mesma pausa que houve em Pêssah entre a 9ª e 10ª pragas. Esse evento é mencionado no final de Levítico e nos dá uma pista sobre o que é todo o livro de Levítico. Esses são os mandamentos que Hashem ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Isso que eu acabei de ler para vocês aqui. Eu só agora estou repetindo aqui no slide, só confirmando, né? Então, esse trabalho da explicativa para os sacerdotes termina ali, né? Agora, para elucidar melhor, uma forma melhor para vocês entenderem. Em Êxodo 40:17, que é ali que tudo começa, o Mishkan ele é erguido, ele é levantado efetivamente, todas as peças, né? E ele fica de pé. Eu faço um paralelo do Mishkan de pé, né? Faço um paralelo com quando o madeiro, a estaca, né, é levantada e Yeshua ele é preso, né, pregado na madeira. Então, o Mishkan é erguido. Presta atenção nessas dadas aqui para a gente ter uma localização
qual é a duração do livro de Levítico? Em quanto tempo acontece essa explicativa? Todo o livro de Levítico, a Torá é precisa, ela não nos engana, não fica no ar. Nossa, não consegui entender. Ela é muito cheia de números. Tanto é que tem um livro de números. Além das letras no hebraico, né? As letras hebraicas também elas simbolizam números. Então, quando que acontece, quando o Mishkan é erguido, está escrito lá na Torá, não foi eu que eu coloquei aqui. No segundo ano, no primeiro dia do primeiro mês, o Mishkan é levantado. No dia que o Mishkan foi erguido, uma nuvem o cobriu, e quando a nuvem levantasse, o povo viajaria. No dia que o Mishkan foi erguido, uma nuvem o cobriu. E quando a nuvem levantasse, o povo seguiria em frente, para outro lugar. Isso está em Êxodo 40, 34 e 36, no final de Êxodo. Eu já falei isso para vocês. Eu só estou recapitulando aqui, só que agora mostrando os tempos, né? Agora pulando lá para Números, estamos saindo de Êxodo, saltamos sobre Levítico, vamos lá para Números. Números 1:1, bem no comecinho. O livro de Números começa no segundo ano, primeiro dia do segundo mês. Quanto tempo dura o livro de Levítico, a explicativa? Um mês, querido. Segundo ano, o que deu diferente ali, eu pus em azul lá, o resto é tudo igual. Segundo ano, primeiro dia, primeiro mês. Segundo ano, primeiro dia, segundo mês. Então, segundo mês, o livro de Levítico, toda a explicativa, instruções, aconteceu no prazo de um mês. Viu como que é a Torá? Agora vamos para Números 10. O que acontece em Números 10? Segundo ano, 20º dia do segundo mês. Segundo ano. Então, 20 dias depois, né, dos 30 dias, quer dizer, são 50 dias. Números 10, 11. O que diz em Números 10, 11? Vamos ver se diz aqui embaixo. Eu posso falar a nuvem sobre o Mishkan, referente a Êxodo 40, 34. E Números 10, 11. Agora presta atenção aqui, podem conferir lá, olha que interessante. Duas épocas importantes para a gente saber. Primeiro, o período do livro de Mishkan, o período de todas as instruções para os sacerdotes ali, que acontece em Levítico, dura, ficou claro para nós, 30 dias. Muito bem. Daí tem toda a organização das tribos em volta do Mishkan, cada um até cair a ficha, não, você tem que ir para cá, agora você fica com essa tribo a leste, outra grupo a oeste, sul, etc. Para fechar todo o circuito. Quando você fechou essa organização, né, precisavam, para fechar essa organização, mais 20 dias. Quer dizer, total 50 dias. Em Números 10, 11, a nuvem se ergueu de sobre Mishkan e os filhos de Israel puseram-se em marcha. Então, quando termina o livro de Êxodo, voltando lá atrás, Êxodo, eles estão paradinhos na base do Sinai. Dali 50 dias que eles começam a marchar. Eles não saem do lugar durante 50 dias. Quer dizer, não que eles vão ficar tipo estátua assim, né? Claro, tem toda a organização das tribos, tal, e um para cá ou para lá. Mas eles não saem do acampamento. Ficam no mesmo lugar. Só após 50 dias que eles vão marchar. Então, para quem tinha alguma dúvida... Ficou bem claro, irmãos? Ficou bem claro, né? Muito bem. Então,
Então, a revelação da Torá no Sinai é o evento principal do livro de Êxodo. Em seu desejo de se aproximar dos homens, Hashem revela-se diretamente e toma sua presença conhecida na forma de uma nuvem no topo do Sinai. Mas Hashem queria aproximar-se ainda mais dos homens. Sua presença não ficaria mais no alto de um monte. A nuvem desceria diretamente no meio do acampamento erguido por Israel. Ele traz, como eu falei em outras parashot, aquele momento de glória em que Moshe fica mergulhado na nuvem de Hashem. O próprio Moshe, dentro da nuvem de Hashem, lá no alto do Sinai, já estava fazendo um paralelo com o irmão dele, Arão, dentro do santíssimo lugar, naquela nuvem de Hashem também, né? Só que tinha mais uma outra nuvem. Como que lá no Monte Sinai, como que estava o coração e a mente de Moisés na presença de Hashem? Lá no alto do Monte do Sinai, naquela grande nuvem de Hashem. Que tipo de nuvem ou de fumaça Moisés estava exalando para Hashem? Podem falar. Ele chegou a ficar 40 dias sem beber e sem comer. Ele estava exalando o quê? Um aroma, uma nuvem muito agradável. Ele estava se dando 100%. Estava exalando de Moisés um perfume, um aroma, uma nuvem que estava agradando muito Hashem. Senão Hashem jamais ia revelar a Torá para o povo. Então nós vemos ali também, no alto do monte, a figura de um sacerdote. Moisés como um sacerdote. E isso só foi daí vir as claras de uma forma mais específica, né, e orientada, explicada, instruída para daí o irmão dele, com seus filhos, para continuarem o trabalho dentro do Mishkan. Só que Arão, quando adentrava no Santíssimo Lugar, ele levava um incensário. Só que a fumaça que saía desse incensário que Arão segurava, não era o mesmo incensário que Nadav e Avihu estavam segurando. Porque o Eterno não ia só aceitar o incensário bonito, polido, com ouro ou com prata, e saindo aquela fumaça, sem que o coração e a mente de Arão estivessem agradando a Hashem. Era só um simbolismo, né, de como estava o interior de Arão. Sua presença não ficaria mais no alto de um monte, a nuvem desceria diretamente no meio do acampamento erguido por Israel. O Mishkan, um lugar para Hashem habitar entre eles, a nuvem iria diante deles e conduziria o povo ao deserto, onde acampariam ao redor da nuvem. Levítico é o resultado da aliança feita no Sinai. Levítico é o resultado da revelação da aliança de casamento que o Eterno fez, ele com o povo, com o reino sacerdotal. É algo muito sério. Se não houvesse a revelação da Torá, não existiria toda essa organização, essas instruções, essa ordenação dos sacerdotes. Tudo que acontece em Levítico acontece com os filhos de Israel ao pé do Sinai. Agora que Hashem habita entre eles, Israel precisará manter novas normas e rituais, confirmando a proximidade dessa relação. Marquem essa palavra. Grifem essa palavra. Proximidade. Como que é o nome dessa palavra em hebraico? Grifem ali na anotação de vocês. Próximo
ou proximidade, né? Os temas principais de Levítico. Essa paraxá nos fala dos serviços feitos no Mishkan. Se o Mishkan em Êxodo representa a vontade de Hashem habitando entre o povo, os rituais em Levítico ensina como é esse dia a dia. É o dia a dia, principalmente se referindo às funções sacerdotais. Todos os detalhes com organização, limpeza, arrumação, a manutenção do Mishkan diariamente, dia e noite. Tudo isso não podia esquecer de um tio, de uma vírgula, de um... Os rituais, esse dia a dia, né? Em Vaikra, Levítico 1, a instrução é sobre Korbanot. Agora que o Pedro falou ali, ó. Korbanot, ou a palavra Korban, é mal traduzida, Korban é mal traduzida como sacrifício. Porque nós temos que ir para a raiz de Korban é Karov. Mas a raiz dessa palavra é Kuf Resh Bet. Então, a raiz seria Karov, que significa proximidade. Então, o que o Eterno, desde o começo, lhe quis, desde a revelação da Torá? Por causa do problema do pecado de Adão e Havá, ele sempre está buscando estar num Éden junto com os homens, sempre está buscando isso. Os seus filhos, a sua criação, né? Ele sempre está buscando novamente o Éden e que o homem esteja com ele, convivendo, estar próximo, não distante. Assim como Adão e Havá, quando pecaram, eles se sentiram nus, distantes, pequenos, diminutos, envergonhados, nus, calvos. Então, o Eterno lhe disse: percebam, eu quero que vocês perto de mim, eu quero sempre vocês próximo de mim, eu amo vocês, não pequem, ou se pequem, se arrependam. A ideia é que essas ofertas de animais ou de grãos, de alguma forma, aproximam Israel a Hashem. Todo o sistema sacrificial que eram feitos no Mishkan, todos eles eram para gerar aproximação. É o pecado que o Eterno está. Eu aceito isso como oferta e eu perdoo você. Eu libero você. Eu faço vistas grossas porque você fez, porque você pecou. Agora eu esqueço o teu pecado, agora você está novamente próximo. Tzav e Shemini, essas porções, né? Tzav e Shemini, Levítico 6 e 9 falam da posse dos sacerdotes e a cerimônia final de dedicação do próprio Mishkan. Aí realmente entra a posse, a ordenação dos sacerdotes. Numa das únicas narrativas do livro, vimos sobre como o primeiro Korbanot, as primeiras ofertas são trazidas, e como todo o trabalho na construção do Mishkan finaliza com a aceitação graciosa de Hashem dessas primeiras ofertas. Essas primeiras ofertas, diferente das outras ofertas, ele dá um sinal especial. Ele dá um sinal como ele deu para outras ofertas que eram feitas lá por profetas. Ele dá um sinal especial. O povo, da parte do povo, através dos sacerdotes, apenas foi colocado oferta no altar. Foi colocada aquela oferta que o Eterno pediu que fosse. Ela foi feita da forma certa. A pessoa também sentindo uma dor, um arrependimento pelo que ter feito, e foi feito da forma correta, como foram instruídos os sacerdotes, para os sacerdotes orientarem o povo? Sim, foi feito. Então, Hashem, ele é fiel
Quando se faz da forma correta, o Eterno é fiel para receber aquilo e perdoar, né? Então, ó, o povo apenas colocou a oferta no altar. E Hashem, quem providenciou o fogo e quem escolheu aceitá-lo. E saiu fogo diante de Hashem e consumiu a oferta. E quando todo o povo viu isso, eles ficaram maravilhados. O que aconteceu? O Eterno aceitou a oferta. E cantaram louvores e caíram com o rosto em terra. Baruch Hashem. Baruch Hashem por isso. Então, o primeiro tema de Levítico, construindo uma relação com Hashem. No livro inteiro de Levítico são 3 temas, né? Esse é o primeiro. Aliança feita entre o céu e a terra, uma relação onde há um gesto humano e um divino de resposta. Sempre tem o gesto humano, mas o Eterno ele quer uma reação dos homens. Você não pode ficar estagnado, parado. Você tem que reagir. Então, é essa relação, né? Para haver sinceridade, vida, comunhão, né? Tanto é que quando a gente vem aqui sábado de manhã, né? As pessoas, não ficamos só sentados ou em pé ali, assim, pensando nos problemas. Se esquece, né? Pá, começa a cantar, você está até mal, mas começa a soltar a voz, aquilo vai te transformando assim, né? E o Eterno recebe, ele recebe. Baruch Hashem por isso. Uma relação onde o gesto humano, humano e um divino de resposta foi tão forte que Israel tremeu e caiu com o rosto em terra e cantaram e disseram sim. Se eu não me engano, no sábado passado eu falei isso, às vezes eu repito, meio repetitivo hoje, né? O casamento, falei do casamento, então a noiva diz sim, o noivo, né, um diz sim para o outro, né? Então, qual que foi o sim da noiva? Nascer venishma. Nascer venishma, foi o sim da noiva, no casamento lá nas bodas, né, no Sinai, as bodas. Faremos e ouviremos. A noiva disse sim, sim, nosso marido, nós faremos e ouviremos. Baruch Hashem. No decorrer, não foi bem isso que aconteceu, para frente, né? Mas houve um princípio. Houve um princípio. Com a nuvem de Hashem no acampamento, Israel precisa comportar-se com muito zelo. A sua relação com Hashem seria deliberada e significativa, mas não seria fácil. Não é bolinho. Não é fácil. Não é fácil, irmãos, a gente seguir né, o chamado, seguir as coisas do reino. Tem dias amargos, tem dias que você sente gosto de fel. Não adianta mentir. Não, tudo uma maravilha. Eu estou aqui eu faço parte do reino do Eterno. É só maravilha, só alegria, Quem está dizendo que é só alegria está mentindo. Tem momentos de fel. Você sente o sabor amargo do fel, irmãos. Neste mundo tereis aflições. Vocês no reino, neste mundo tereis aflições. Mas sejam perseverantes. Olhem para mim, eu venci o mundo. Baruch Hashem. A sua relação com Hashem seria deliberada e significativa, mas não seria nada fácil. Shemini continua com a trágica história dos 2 filhos de Arão que tentaram entrar no Santo dos Santos de forma errada e os 2 pereceram. Já falamos sobre isso, né? Por quê? Porque não levaram o incenso com o fogo certo. Eles levaram o incenso com fogo estranho. E pereceram. Não vou continuar agora nesse. Segundo tema de Levítico, pureza, sacrifício e expiação.
Após a falta de zelo de Nadav e Avihu, aprende-se sobre as leis de pureza, modo pelo qual Israel desenvolve um discernimento para viver junto a Hashem. O Hashem, ele não tolera nada fora da pureza. Saiu da pureza, por que Yeshua disse aquilo para as crianças, né? Vinde a mim os... Por que ele disse vinde a mim os pequeninos? Porque eles são puros de coração. Não tem malícia, não tem maldade. Ele diz a Moisés, advertir a Israel para terem cuidado com as suas impurezas, para que não morram em razão disso quando contaminarem meu Mishkan que está no meio deles. Então, isso aqui tem um outro sentido também, com relação a... para que não morram em razão disso, quando contaminarem o meu Mishkan. O Mishkan, ele simboliza também o templo, nosso corpo. O Mishkan, ele tipifica o nosso corpo também. Então, para que não morram em razão disso, quando nós agimos de forma impura, e nós contaminamos o nosso corpo, que a Hashem habita no nosso coração. Quando nós contaminamos o corpo dele, ele não tem como habitar se o nosso corpo está contaminado. Nós afastamos o espírito. Esse que é o ponto. Esse segundo tema ensina que os animais puros, conforme todas as orientações de todos os tipos de animais, está bem claro lá, os animais puros, eles podem ser e devem ser ingeridos por nós. Nós podemos comê-los, preparar direitinho, né? E ingerir esses animais, a forma de se preparar, de cozinhar, etc. Agora, os animais impuros, nós devemos evitar e ficar longe deles, né? Outras porções, né, da Torá, como Tazria e Metzorá, discutem as leis de pureza relativas à vida e à morte, provindas do nascimento, da lepra e das emissões corporais, né? Então, a forma de como deve se proceder desde o nascimento de uma pessoa, e depois fala de doenças como a lepra, né? E alguns tipos de emissões corporais. E quando alguém torna-se impuro, deve deixar o acampamento. Essa aqui é uma mensagem forte também. E como Yeshua é a Torá que se fez carne, ele nunca passou por cima, Yeshua nunca fez vistas grossas para nenhum versículo da Torá, porque ele é a Torá. Então, como é que ele pode vir em contradição à Torá? Então, ele cumpriu a Torá. Ele cumpriu a Torá. Então, onde é que nós queremos chegar? Quando alguém torna-se impuro, deve deixar o acampamento e purificar-se antes de retornar e ficar na presença de Hashem. Deixar o acampamento e purificar-se e depois retornar. Muitos anos para você acessar ao templo de Jerusalém, para você levar uma oferta, ir conversar com o sacerdote, explicar a tua situação, levar uma oferta, você tinha que se purificar, no mikvê. Você passava por um banho, depois desse banho que você adentrava, e tinha um procedimento de você banhar-se ali, não era de qualquer forma. Então era acompanhado esse procedimento, se você fez da forma correta, daí você acessava, se dirigia ao templo para falar com os sacerdotes. Sem o mikvê, era impossível, não iam permitir a tua entrada, né? Então, o que significa o mikvê? Uma purificação. Deixava as coisas ruins, e esses mikvês, eles eram feitos com água corrente. Então, o que tinha de ruim em você, as águas levavam.
Então, o que eu quero dizer? No livro de Isaías diz, Yeshua tomou sobre si as nossas enfermidades. E para que nós fôssemos purificados como se nós passássemos por uma mikvê, ele foi levado para fora do arraial. E ele foi considerado culpado de todos os nossos pecados. Ele foi considerado como um criminoso, como um bandido, como um assassino. Por causa... Nós nem estaríamos aqui agora conversando e falando dele, falando essas maravilhas, se ele não tivesse feito isso por nós. Isso que é maravilhoso, né, irmãos? Em Haremot, ao Yom Kippur, uma outra porção, uma outra paraxá. Depois da morte, né? Ao Yom Kippur, o dia do perdão, onde Israel pode ser purificado uma vez por ano. Nesse dia, Israel é capaz de atingir um nível de divindade tão puro, um nível de, vamos dizer, comunhão com Hashem e de santidade tão puro, que a proximidade, olha aí, proximidade de novo, entre Hashem e Israel é plena. É plena. Há muito regozijo daí nesse dia, né, para Hashem, por causa desse processo de purificação. E se Arão tivesse qualquer tipo de probleminha, de rusga, de qualquer coisinha, ele tinha que estar assim, em plena comunhão com Hashem, para ele adentrar no Santíssimo Lugar e o Eterno aceitar a presença dele naquele local lá. Então não queiram estar na minha pele. A nuvem terrestre de Israel encontra com a nuvem celestial de Hashem, no Santo dos Santos, a única vez que o Cohen Gadol, sumo sacerdote, tem permissão para entrar. Olha, lembra que eu falei do Arão levando o seu incensário, e ele adentrando lá? Então, lembra que eu falei de Moisés? O que Moisés estava apresentando para Hashem? Estava apresentando ele inteiro. Então, a nuvem terrestre de Israel encontra com a nuvem celestial de Hashem dentro do Santíssimo Lugar. Uma fusão dessas nuvens, essa proximidade, né? É um momento de regozijo. O que eu fiz aqui? Pulou alguma coisa aqui. Bem, desculpem aqui a falha naquela frase ali. Sim, eu quis dizer que, no caso aqui, essa experiência, né, de Arão adentrando no Santíssimo Lugar, era uma vez todo ano. Era todo ano uma vez, né? E isso aponta, você tem que esperar, nossa, só o ano que vem, só daqui um ano. Então, já era um preparativo para outros tipos digamos, sacrifícios, né, que aconteciam não só uma vez por ano, mas podiam acontecer semanalmente, vamos dizer, lá através dos sacerdotes. Mas esse não, como era algo coletivo, era uma vez só por ano. Mas já estava apontando para que é algo, nós temos que esperar só o ano que vem. Então, já estava começando a apontar para algo que você tem que esperar a segunda vinda de Yeshua e o sacrifício dele, que foi feito uma só vez, né? Uma vez por ano, aponta para uma só vez o sacrifício de Yeshua, ele como cordeiro, uma vez para sempre. Isso eu quero dizer.
essa primeira vez barra ano aponta para uma vez para sempre. Isso que eu quis dizer. Após Yom Kippur, a Torá muda das leis de pureza ritual, presta atenção, para falar de pureza moral. Agora já está entrando em algo mais profundo, que é preciso para viver diante de Hashem. Esse que é o objetivo que o Eterno mais quer. O final de toda a história é a questão moral. Foi o problema do pecado do Éden, a questão moral. Houve ali um pecado de uma questão moral. Fala da pureza sexual e dos relacionamentos puros que não devem ser transgredidos para manter o estado de pureza. Hoje em dia, o mundo do jeito que está aí, a questão sexual, pureza, está feio o negócio. Está muito, muito, muito feio. Está feio. Então o Eterno ele se agrada de relacionamentos sexuais quando há pureza. Saiu da pureza, dá problema. Por isso que eu falei da questão lá do policiamento dos pais com os filhos hoje é bem mais, tem que ser bem mais intenso. Então, olha, como eu acabei de falar, o terceiro tema é santidade moral, questão da moral. Então, em Kedoshim, Hashem diz a Israel: santos sereis para que eu sou santo, santos sereis, porque eu sou santo. Israel é convidado a dar um passo além da pureza em direção à santidade, da pureza para a santidade. Essa santidade deve estar alinhada com os céus e a terra, isto é, em paz com os homens, em paz com Hashem. O texto continua a falar sobre a santidade moral, e aprendemos que odiar seu irmão em seu coração e trapacear nos negócios gera corrupção ao mundo, e isso Hashem não tolera. E para finalizar, então, para a gente ter um entendimento, eu fiz um resumão, claro, né? Teria muito mais coisas para falar, mas eu mantive as 3 mensagens principais, né? Não tem outros temas, são esses aí. Então, como o nome da primeira porção é Eshamou, inclusive vocês notam lá, Vaikra, que tem o rei, né, Pedro? O Aleph, que é diminuto, pequenininho, né? O Aleph. Por quê? Por que ele é diminuto? Porque ele está falando assim, o Eterno está nos chamando para que, assim como Moisés, né? Para que a gente comece e diga amém para o chamado dele de uma forma simples, humilde e pura. Então Vaikra e chamou a você, você meu irmão, e falou-lhe Hashem para eu e você sermos santos. Vaikra e chamou a você e falou-lhe Hashem para você, nós sermos santos, puros e praticarmos a moral, santidade moral, para o Hashem. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem.